Amigos e amigas da TV do Povo e das redes sociais, nesse momento temos o privilégio de receber um homem mais que especial. Ele que é um grande lutador pelo estado do Rio de Janeiro, tem o seu talento, a sua experiência reconhecido pelo governo federal, haja vista nesse momento assessorando a presidência da República, conhece como ninguém a nossa região serrana do estado do Rio de Janeiro, está sempre em nossos municípios, junto conosco, Rui Aguiar. Rui, é um prazer em tê-lo na tela da TV do Povo e nas redes sociais. Maravilha, Marquinhos, estar te recebendo e podendo bater esse papo com você. Quero aqui aproveitar esse momento e, através da TV do Povo, e dizer a todo o povo da região serrana do nosso estado do Rio de Janeiro, em especial ali em Friburgo, Sumidouro, Bom Jesus, Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, enfim, todos os municípios, nós estamos numa luta em prol da melhoria das regiões. E eu digo para vocês que a região serrana está aqui tocando profundamente para que tenha um olhar mais carinhoso. Os políticos que representam essa região já não entregam mais, já não trabalham mais. E nós estamos aqui olhando um pouco para isso lá na assessoria da Secretaria Institucional de Assuntos Federativos da Presidência da República, olhando um pouco para cada cidade de cada região do estado do Rio de Janeiro. Então é para isso que a gente olhar mais do cuidar de cada região. E eu vou abraçar essa causa com muita força. Rui, eu lhe conheço por décadas, haja vista nós dois em um mesmo momento assessorarmos o deputado José Távora, que era um homem da justiça, um homem que foi líder de governo na Alerj, e sempre vi o quanto você gosta de gente. Conta e divide com o nosso telespectador e seguidor como é que você entrou na política, como é que você se adaptou tão bem nessa característica de gostar de gente. Olha, Marcos, que boa pergunta essa, a gente contar um pouco da vida da gente é fundamental. Eu sou filho de baiano, advogado, Cláudio Honor de Aguiar, e mamãe professora, Ieda Tomé, afilhado do ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e dona Sara Kubitschek. Bacana. Orgulho que meus pais me deram e é muito grato. Então a gente já nasceu nesse berço político. Eu fiz Instituto de Educação, me formei em professor, uma determinação meio que paterna. Faça primeiro o curso de formação de professores, depois você faz qualquer outro tipo de função. Eu fiz também lá em Friburgo no IEF. Traz humaniza a pessoa. Humaniza, E eu fiz no Instituto de Educação Sara Kubitschek, lá em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Depois me formei em advogado. Coincidência ou proposital? Não, é coincidência. Eu morava em Campo Grande, zona oeste do Rio, e o Instituto de Educação era praticamente ao lado da minha residência. Enfim, depois me formei em advogado, e eu era presidente do diretor acadêmico, como você também já teve essa experiência na tua vida. E como presidente de diretório, fui captado por um então deputado estadual chamado Almir Rangel. Almir Rangel, ele tinha... ele trabalhava de palhaço. Isso, o Almir Rangel teve 2 mandatos de deputado estadual. Escreveu um livro. Isso, ele tinha um trio elétrico, vários trios elétricos, fazia festa. Isso, ele é meu amigo. E ali eu fiquei na Alerj de 93 a 98. Entrei, naquela época a Alerj tinha a Comissão de Emancipação do Estado, né? Era uma comissão que tratava especificamente das emancipações. E eu era advogado nesta comissão. Bacana. Então, como advogado, eu ajudei a emancipar Rio das Ostras, que se libertava de Casimiro de Abreu, Almir Rangel. O deputado que fez era também lá de Friburgo, era o Paulo Cordeiro. Paulo Cordeiro, lembra de Paulo? O Farid Abraão também fez parte dessa comissão. E o Paixão? Não, o Paixão não compunha. O Paixão veio depois? O Paixão Mesquita foi o último município a ser emancipado no Brasil. Né? Depois de Rio das Ostras foi Seropédica, que se emancipou de Itaguaí, e por último Mesquita, que se emancipou de Nova Iguaçu. Eu, logo assim que saí da Alerj, fui trabalhar em Mesquita, com o Paixão. Então, prefeito da cidade, eu fui o primeiro secretário municipal. Apaixonado por aquele município. Fui o primeiro secretário municipal de fazenda da cidade, de Mesquita. Então, ali a gente implantou o primeiro código tributário, ali a gente conseguiu desapropriar várias ações e várias atividades e vários terrenos para que o Estado pudesse, para que a cidade pudesse crescer um pouco mais. Depois fui para Nova Iguaçu, trabalhar com Lindbergh Farias, prefeito Luiz com 2 mandatos. Farias, filho. Aqui, ó, o homem não para, ó.
Vê aí quem é. É isso. Tá aqui. Esse aí. É Vê esse quem é, aqui. vê quem é. Não para, porque a gente não pode parar, né? Isso. Então vamos continuar aqui, assim que se Então, faz. Nova Iguaçu, eu fui secretário por 6 anos, depois fui secretário em Magé, depois fui secretário Magé com quem? com a Núbia Cosolino. Minha amiga, gente boa. Fiquei lá em Magé, eu era secretário de Indústria e Comércio de Magé. Trabalhar com a Núbia É difícil, hein? Isso. Não é fácil não. Mas tem uma família maravilhosa, né? Mas hoje entrega o Renatinho, pro povo, entrega. Hoje o Renatinho, o Cosolino está lá, Irmão também. entrega muito, né? Eu fui secretário em Guapimirim, de 5 secretarias, Educação, Guapira que Esporte. Nelson do posto? Não, Guapi era Marco Aurélio. O Nelson tinha problema com a Núbia? Tinha muito problema. Aquelas famílias, elas se degladiavam, né? Isso. Enfim. Nelson indisposto, aí outro falava, um ia brigando. Aí fui para a Seropédica, rodei bastante as cidades, né? Vim para a Assembleia Legislativa, retorno a Leste com o André, fui chefe de gabinete da presidência da Assembleia, com o André presidente, e depois o Andrezinho ganha a eleição, a gente continua na Leste. Por um período o André vai para Brasília e fui convidado a compor lá com o André, a assessoria do André especificamente, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então eu represento o André Siciliano, secretário nacional de Assuntos Federativos no estado do Rio de Janeiro. A minha relação é direta com os prefeitos, né? A gente assessora os prefeitos quando vão a Brasília, nossas agendas são feitas diretamente com os prefeitos, então a gente consegue entregar de forma mais rápida, de forma mais inteligente, de forma mais de relacionamento, integração e integração, fazer com que as cidades possam receber as ações do governo federal em cada ações específica. Por exemplo, agora o PAC, o novo PAC, que leva para as cidades, seja o transporte escolar, seja a unidade de saúde, sejam as grandes obras de infraestrutura, saneamento básico, né, que a gente vê. E tinha parado, não tinha? Se voltou agora com força total e as cidades são maravilhosas. Como é que é isso, cara? Parar um projeto dessa... Na verdade, o governo passado não quis dar seguimento a isso. Então, porque era uma política do governo diferente, política do governo anterior. Mas houve entrega de obras dos municípios dessa forma no governo passado? Não, no governo passado, claro que não, né? Aí agora... Eles fecharam com tudo. O presidente Lula volta com uma vontade, uma garra gigantesca de fazer a entrega. Você vê que o governo do presidente Lula, há 8 anos passados, antes da Dilma, tinha coisa que estava parada no governo anterior e que o presidente Lula já terminou e já entregou. No estado inteiro. Sem olhar quem é o pai da criança. Não importa. A população ela tem que receber. Tem que ser beneficiada. Tem que ser beneficiada. E é por isso que a gente entra na política. Né? Se for para entrar na política, Marcos, e a gente não puder entregar a população, é melhor não entrar. Rui, a gente sabe o quanto o estado do Rio de Janeiro tem passado problemas na segurança pública, passado problemas com o funcionalismo, com a educação. E como é que você avalia essa questão de governo do estado e das representações que se tem em nível de Brasília e em nível de Alerj, para haver essa palavra que você fala bacana, entrega para as pessoas. Como é que é isso? Qual a avaliação que você faz dessa coisa? Ô Marcos, a gente está na política há muito tempo. Eu penso que... Você tem que idade, Rui? Eu estou com 56. A mesma idade que eu penso que... 69? 68. 68. Eu penso que o poder público precisa se falar. O governo do estado precisa se falar com a presidência da República, com o governo federal, precisa falar com os municípios, com os prefeitos. O governador que tomou agora uma tinta aí na negociação da dívida. Então você vê onde está o problema? O problema está no município, onde as pessoas moram. O estado olha com um olhar mais glamouroso, soberbo. E lá em Brasília o olhar também já é mais para o município, não tem recurso destinado para o estado. Tem recursos e ações destinadas para os municípios. Correto. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, voltar as ações mais para atendimento aos municípios. Eu vejo que hoje o governo do estado do Rio de Janeiro tem as suas quedas momentâneas na política de entrega. E a gente quer fazer um pouco parte daquilo diferente. A gente quer entregar. A gente quer trabalhar para que o povo beneficiado seja feliz. Eu queria que você avaliasse as ações do André Siciliano. O André, que a primeira vez que ele foi deputado, o gabinete dele ficou do lado do gabinete do Zé Távora.
E a Sônia, que era chefe de gabinete dele, tinha pouco conhecimento com relação à parte administrativa, não só do gabinete, como da própria Assembleia em si. E eu a ciceroneei nos órgãos da Assembleia, ajudei na confecção de ofícios, na montagem do gabinete, e o André sempre foi aquela pessoa sorridente. Ele chamava o Távola de tio, e o Távola chamava de sobrinho, e ele cresceu de uma tal forma que é tido, reconhecido pelos funcionários e por todos na Leste como o melhor presidente que lá passou. Não tão somente por ele não ter ficado soberbo, arrogante, prepotente, sempre manteve a sua humildade, mas pelas entregas que ele fez para o estado do Rio de Janeiro. Como é que você avalia o André? Olha, o André, primeiro que é minha referência na política. O André Siciliano, eu já o acompanho desde o ano 2000, quando ele foi prefeito da cidade de Paracambi. Então, o André é sempre muito republicano. Ele foi deputado primeiro e depois elegeu prefeito. Foi deputado, por 2 anos se elegeu prefeito de Paracambi. Isso. E época em que eu também estava com paixão em Mesquita. Então eu conheci o André da música, da cultura. Ele me chamou para participar, representando o André, numa reunião que acho que ele queria reviver, reinstalar uma linha de trem que tinha lá. É uma ferrovia. Isso. Isso é muito no passado, né? Isso. Muito no passado. Mas vindo para cá, mais para próximo, nos últimos 6, 7 anos, a gente vê um André Siciliano, petista, que consegue agregar todos os políticos e partidos na Assembleia Legislativa. O André assume interinamente, em 17, a presidência da Assembleia, na saída de Jorge Pisciani e na saída de Wagner Montes. O André pega aquele momento que o Estado vivia a insegurança, né? Então o Exército estava na rua, a gente tinha intervenção na segurança pública, no governo Pezão, e o André, com muita soberania, com muita inteligência, conseguiu integrar os setores de segurança pública para dar uma calmaria. André se reelege deputado estadual. Foi o ponto de equilíbrio. Foi o ponto de equilíbrio, não tenha dúvida disso. André se reelege deputado estadual em 2018 e é eleito presidente da Assembleia com uma grande maioria da direita de deputados naquela casa. Eu filmei, eu tenho essa matéria. E aí, para corroborar com isso, o André é reeleito deputado estadual em 22 e aí, por unanimidade, assume a presidência da Assembleia Legislativa novamente. Então, o André tem esse espírito agregador, o André é do gabinete aberto. O André atende o prefeito, atende o assessorista, atende... Ele recebeu várias vezes lá. E é desse jeito que a gente pensa a política. A política não pode ser para o cara que comanda, a política tem que ser comandado, sabe? Para quem realmente precisa da política, na origem da palavra, né? Na origem da palavra. Então o André é isso. Hoje o André cumpriu um papel no governo federal gigantesco. O André é responsável por atender os mais de 5 mil prefeitos e os governadores do Brasil inteiro. O André cuida dessa caravana federativa, foi um marco. Então, um marco. A caravana federativa não é nada mais, nada menos que a gente fez aqui um fundo que o André criou na Assembleia Legislativa. Filmei lá também. Sim, e que a gente rodou o estado inteiro. Nós estivemos em Friburgo, nós estivemos em Itaperuna, nós estivemos em Campos. Então, hoje o André leva a caravana federativa para o governo federal. E aí, faltam 8 estados ainda para a gente ir. Mas é o atendimento à população em loco. Os prefeitos, milhões de pessoas atendidas. Os prefeitos, eles deixam de ir a Brasília, que é o transtorno, e são atendidos no seu estado. E bem atendido. E bem atendido, e com solução. E com profissionais. E com entrega. Isso. Então esse é o André. É bonito, esse é o André, que o estado do Rio de Janeiro precisa tanto tê-lo novamente. Então a gente quer muito, a gente pede que o André, esse político republicano, esse político que atende as pessoas, que ele retorne. O estado está precisando muito do André Siciliano novamente. Quando fala a região serrana do estado do Rio de Janeiro, o que passa na sua mente? Primeiro passa o descaso do político com a região serrana. E aí eu digo para você que é o político em geral. A região serrana tem essa
característica, e eu acredito que ali uns 13 municípios que compõem esse atendimento, quase 500 mil eleitores, a gente está falando de quase mais de 1 milhão de habitantes, que você não tem um olho clínico para atendimento àquelas cidades. São cidades pequenas, cidades com 20, 30 mil habitantes. Um problema de cidade grande. Um problema de cidade grande, e o pior, não tem um atendimento. Você tem que transferir tudo para a cidade grande. A gente bateu um papo antes. A saúde de um município tem que ser atendida no outro. Isso. São dificuldades, e que a política não olha isso para que eu possa cuidar um pouco mais a solução da saúde lá é se cada município pudesse tratar do seu doente de maneira digna. E vou te falar mais, Marquinhos. A saúde, ela tem que ser tratada com os pré-atendimentos. Você precisa ter unidades básicas de saúde para não chegar no hospital. Para não chegar no hospital. Você viu, o papel do agente comunitário de saúde é fundamental. Ele anda bairro por bairro. Ele faz a integração entre a família e o atendimento de saúde. E esses caras, essas pessoas, esses servidores, também não têm um olhar. E são peças fundamentais. É o cara que dá manutenção ao diabético, o cara que dá manutenção ao cardíaco. Ele vai lá na tua casa e ele visita. Então, as cidades pequenas têm muito isso, de receber o servidor público, ou o servidor e não o serviço, na sua casa. Boa. É o médico da família. Evita de ir para a urgência. Justamente. Esse trabalho é necessário fazer em todas as cidades, seja em Cantagalo, seja em Cordeiro, seja em São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena. Viu? Onde conhece? Então é importante a gente tratar. E outra coisa, mano, a saúde de um município ela é igual a do outro. O problema é o mesmo. São filas, remarcação por esses chamados serviços de marcação do Estado. O SER, o CISREG, que a gente não tem transparência, que a gente não acompanha, a gente não sabe se quem está na centésimo número pode virar o primeiro. Lá em Friburgo tem um vereador que é especializado em furar fila, em viabilizar consulta para médico. E como é que fura? Dizem que ele paga lá alguns funcionários lá, mas esse vereador vai querer que a saúde funcione? Não, nunca. Por quê? Ele ele monopoliza o atendimento. Se a saúde funcionar bem, ele não se reelege. Ele se reelege um problema na máquina pública. Então, Marcos, eu quero me colocar à disposição da TV do Povo, sobretudo daquilo que você criou ao longo da tua vida, pública, privada e na política. À disposição para ser essa pessoa que pode olhar com um pouco mais de carinho para a região serrana do nosso estado. Não sou o dono da verdade, mas eu acho que a gente pode construir muito mais do que aqueles que por ali já passaram. Boa. Rui, a gente sabe que você está cheio de gente aí te aguardando, a gente sabe dos seus compromissos. Eu quero agradecer a atenção que você dispensou e lhe convidar para que esse papo seja semanal. Ou seja, que a nossa população possa vê-lo, ouvi-lo, entendê-lo, refletir de tudo aquilo que você tem, que você pode fazer essa entrega para os nossos municípios. A tela da TV do Povo e das redes sociais é sua, fica à vontade, deixa aquela mensagem de otimismo, de Obrigado, Marcos. De carinho. Nós ainda estamos no início do ano, quero aqui dizer da grata satisfação de bater esse papo com o Marcos. Eu sempre gosto muito de conversar com o Marquinhos, é o jeito carinhoso que eu chamo. Então eu quero dizer a vocês, esse ano de 2025 é um ano que promete muito as entregas do governo, sobretudo do governo federal. A gente tem nos nossos corações, nas nossas mentes, os pensamentos sempre positivos, que a população merece ter um olhar mais carinhoso, mais cuidado. A vida é curta, portanto a gente precisa aproveitar o máximo do momento que nós estamos aqui. Então, agradecer, Marquinho, a TV do Povo, a todos os telespectadores, você que está na rede social, no Instagram, no Facebook, você do WhatsApp, agradecer a vocês por ter ouvido um pouco a gente falar e me colocar à disposição semanalmente, sim, para bater um papo com você da TV do Povo. Muito obrigado. Parafraseando o presidente americano Abraham Lincoln, ele dizia que tem pessoas que lutam um dia, são importantes.
Tem pessoa que luta um mês, é mais importante, luta um ano, muito importante, lutam 10 anos e são pessoas que fazem a diferença. Mas você é uma dessas pessoas, mas tem pessoas que lutam por toda a vida, essas são imprescindíveis, que é o seu caso. Muito obrigado, parabéns. Marquinhos. Obrigado, tá? E vamos ter o Rui aí como apresentador de programa e levando informações para toda a sociedade através da TV do Povo e das redes sociais. Com estas imagens, a gente vai terminando mais essa transmissão. TV do Povo, redes sociais, a lente da verdade.